Existem tantos nomes que a gente escuta falar. Borderline. Olha, eu nem sabia que isso era um termo psicótico, né? Ou não. Você vai explicar, porque é uma música da Madonna. Déficit de atenção, transtorno bipolar, choque pós-traumático, burnout, que esse eu sei o que é, e muitos outros. O que você diz pra gente, ou fazer um dicionário pro ouvinte aí? Tá, vamos lá. Eu acho que primeiro de tudo a gente tem que ter ciência de que existe um manual diagnóstico desses transtornos, assim. Então, esse manual, ele descreve alguns sintomas, características, traços, assim, que são condizentes a cada tipo de transtorno. Então, e além disso, além desses sintomas, né, que são os critérios, existem outros critérios. Então, é a intensidade, o quanto esse sujeito é acometido por determinada característica ou sintoma. Existe a frequência e o quão prejudicial é, né? Então, o quanto isso te afeta nas diferentes esferas. Ai, coisa linda! Nas diferentes esferas da sua vida. Então, quando você começa a estudar sobre esses transtornos, você começa a se identificar com algumas das características, mas isso não quer dizer que você tenha determinado transtorno, porque o que pode dizer se você tem ou não são esses critérios, né? Frequência, intensidade, o quão prejudicial o quanto te afeta, enfim. Acho que isso é importante, porque eu posso listar algumas coisas e alguém falar, meu Deus, eu tenho isso. Então fica tranquilo, porque algumas características são normais, assim, de aparecerem em determinados momentos, né? Mas elas não podem ser prejudiciais a ponto de impedir de que você se relacione, tenha um trabalho, enfim. Então vou começar pelo transtorno de borderline. Então ele é um transtorno de personalidade, ele pode ser caracterizado por um padrão difuso de instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem e nos afetos. E aí, esse padrão, ele é acompanhado por uma impulsividade que aparece em vários contextos. Então, essas pessoas, elas são tipicamente instáveis e intensos nos seus afetos e nos comportamentos. E aí, esse transtorno ele é marcado também por algumas características, como a evitação, o esforço para evitar um abandono a nível real ou imaginário, sentimento de vazio, alternância entre idealização ou desvalorização nos relacionamentos, pode ocorrer alterações no senso de identidade, comportamento impulsivo, comportamento suicida ou de automutilação, pode ocorrer instabilidade de humor e dificuldade para controlar a raiva, pode também acontecer ideação paranoide ou sintomas dissociativos. Então, esses são algumas das características, assim, mais predominantes nesse transtorno. No DSM, existem inúmeros critérios que são descritos, assim, muito bem descritos, e lá tem muito mais informação. Bom, o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, né, o TDAH, ele é caracterizado por um padrão persistente de desatenção, né? Hiperatividade e impulsividade. E como consequência desses sintomas, as pessoas diagnosticadas com esse transtorno, elas tendem a ter prejuízos em diversos âmbitos, né? O acadêmico, profissional, familiar e social. E os sintomas, eles se modificam conforme o período de desenvolvimento da pessoa. Então, na idade adulta, por exemplo, a desatenção ela pode se manifestar pela evitação de atividades que exijam muita manutenção dessa atenção. Então, por exemplo, assistir um filme, ler,
E a hiperatividade, ela pode aparecer na forma de inquietação, seja ela interna ou um desconforto externo mesmo. E a impulsividade, né, que pode aparecer no fato de ser impulsivo na tomada de decisões e não haver essa reflexão sobre possíveis consequências. Bom, o transtorno bipolar, ele é uma condição psiquiátrica, né, que pode ser caracterizada por alterações graves de humor. Então, eles podem envolver períodos de humor elevado e depressão, ou seja, pelos polos opostos, né? E eles são intercalados por períodos de remissão, que estão associados a sintomas cognitivos, físicos e comportamentais. Então, eles oscilam entre a fase de mania, hipomania, depressiva ou mista. Então, o que é a mania, né? A fase de mania ela é marcada por um excesso de energia, por uma autoestima inflada, uma sensação de grandiosidade, redução da necessidade de dormir. As pessoas tendem a ficar mais distraídas e se envolver em comportamentos de risco. E pode ocorrer também pensamentos acelerados. Na fase de hipomania, esses mesmos sintomas acontecem, só que com menor duração e intensidade. E na fase de depressão, você pode notar redução de interesse, de prazer nas atividades, pode ocorrer alteração de peso, pode acontecer insônia ou o sono exacerbado, uma perda de energia, sentimentos de inutilidade, de culpa excessiva, e pode acontecer um prejuízo na capacidade de concentração e também aparecer pensamentos relacionados à morte. Agora, no transtorno de estresse pós-traumático, é um transtorno de ansiedade que é caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais, que acontecem por conta desse indivíduo ele ter sido vítima ou testemunha de algum ato de violência, por exemplo, ou outras situações traumáticas, né, que podem ter representado ameaça tanto à sua vida como à vida de terceiro. Em relação ao burnout, é a questão do eu também é o excesso de trabalho, né, que passa a interferir e te gerar diversos tipos de problemas, tanto a nível físico, emocional e psíquico, que resultam em uma exaustão mental, assim, né? Dificulta a questão da concentração, pode aparecer sintomas depressivos, né? Enfim, acho que é isso. Eu respondi todos. Respondeu com uma excelência extraordinária. Muito obrigada, mano. Maestria. Imagina. Dentro do meu estudo no mestrado, eu não dou tanto enfoque às psicopatologias, né? O meu enfoque são em construtos baseados na psicologia positiva. Então, o que direciona, assim, o meu estudo é o esporte. Então, todos esses construtos que eu estudo estão relacionados à prática esportiva ou de atividades físicas, assim. Esse é o enquadramento da minha pesquisa. Imagine se ela tratasse desses assuntos, né? Aí ia ser 3.000 vezes mais interessante. As informações de qualidade que você está trazendo aqui, a gente está tomando uma aula mesmo. Nossa, ai, que bom. Os ouvintes vão amar. Os telespectronators sairão satisfeitos desse podcast, com certeza. Todo mundo craque em psicologia. Isso, os talkers vão estar... Vão amar.